Das análises que nós já fizemos, nós podemos chegar a uma conclusão e já ter alguma noção básica da sintaxe. Olha lá, a gente viu que o verbo, em algumas situações, ele é núcleo. Na verdade, na maior parte das vezes ele é núcleo. Quando ele denota uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito, mais à frente nós vamos aprender que nós temos os verbos de ação, os fenômenos da natureza e os verbos de estado. Mas até então a gente já sabe que tem verbo que é significativo, que é importante, portanto é núcleo. Ligado a esse verbo, a gente acabou de ver na frase anterior, a gente pode ter o complemento verbal ou adjunto adverbial. É legal vocês já terem uma noção de que complemento no português é tido como uma coisa necessária. Então, naquela frase, obedeci à mãe sempre, esse a mãe completa o sentido do verbo. O sempre, embora esteja ligado ao verbo, ele não completa, ele não é necessário para a estrutura. Vale lembrar que eu posso dizer, Joana obedece à mãe, ponto final. Agora, eu não digo, Joana obedece dentro de uma construção, esse a mãe é necessário para a estrutura. Dessa forma, na frase, a Joana obedecia à mãe dela sempre, posso tirar o sempre, mas não posso tirar o a mãe dela. Assim, ligado ao verbo, eu posso ter dois termos, ou complemento verbal ou adjunto adverbial. Olha pela nomenclatura, ligado ao verbo, complemento verbal, ligado ao verbo, adjunto adverbial. Complemento verbal vai ser tido como necessário, adjunto adverbial vai ser tido como acessório. Isso é discutível, não é realidade fixa, mas a base seria essa. Dentro do complemento verbal, eu posso ter, até então, o objeto direto, que eu vou usar o pronome o, a, os e as para substituí-lo, e o objeto indireto, aquele regido de preposição, e eu vou usar o pronome lhe, lhes, ou aquele pronome ele, ela, eles e elas preposicionado. Associado aí, nós temos uma outra informação que eu ainda não havia dito para vocês, que é a seguinte: os outros pronomes, o meu, o teu, o seu, o nos e o vos, eles podem ser tanto objetos diretos quanto objetos indiretos. Dessa forma, o, a, os e as sempre diretos, lhe e lhes sempre indiretos. Os outros vai depender, na verdade, o uso vai depender da regência do verbo. Na verdade, a presença do pronome vai depender da regência, a classificação do pronome vai depender da regência do verbo. O adjunto adverbial nós aprendemos mais à frente, que são as circunstâncias de tempo, modo, lugar e assim por diante. Vamos ver como que é isso aí numa frase? A mulher amava-o sempre. Ora, amava é o verbo. E depois que a gente acha o verbo, a gente divide a frase em dois grupos. A mulher, primeiro grupo, amava-o sempre, segundo grupo. Vale lembrar que esse amava é um verbo de ação, é um verbo importante, é um verbo significativo, portanto, ele é o núcleo. Inclusive, vamos costurar os conhecimentos e vamos voltar um pouquinho. A mulher aí é um termo cujo núcleo mulher despreposicionado flexiona o verbo. A mulher, se fosse flexionada para mulheres, seria o quê? Amavam. A mulher aí é o sujeito da estrutura e amavam sempre é o predicado. Vou dizer para vocês que depois que eu tiro o núcleo é o verbo, o resto está ligado a ele. Vou dizer que o outro é ligado a amava e sempre está ligado a amava. Se eu dissesse para você que sempre é um advérbio que indica circunstância de frequência, de tempo com que ela realizava a ação de amar, isso aí fica claro. Esse advérbio está junto do verbo que ele especifica, portanto, ele exerce a função na frase de ser um adjunto adverbial. Gente, eu sei que é muita informação, mas vamos devagar e vamos voltar naquilo que eu ensinei para vocês. Esse sempre se liga ao verbo, indicando, na verdade, a circunstância com que a ação foi realizada. Ora, a palavra que se liga ao verbo, especificando o verbo, indicando a circunstância que a ação foi realizada, advérbio. Esse advérbio está junto do verbo que ele especifica. Alguém pode pensar, ué, professora, mas tem uma palavra no meio? Não tem problema. Ele está na mesma expressão, ele está ligado ao núcleo, que é um verbo, portanto, ele é um adjunto adverbial. Vou dizer para você que esse o aí, ele se liga ao verbo, mas ele é um complemento verbal. Como assim? A mulher podia amar o cachorro, a mãe, o pai, um tênis, uma casa. Não é assim? Esse verbo ele tem uma significação ampla e ele precisa de um elemento para completar, para restringir essa significação. Esse verbo precisa de um complemento. Ora, esse o completa o sentido do verbo. Quem ama alguém, ela amava, entre aspas, ele. Isso é norma coloquial, tá? A mulher amava o João, a mulher amava o Pedro, a mulher amava-o sempre. Esse o completa o sentido do verbo, não tem preposição, porque a mulher amava o João,
Esse o aí seria artigo, portanto, ele é um objeto direto. Eu queria que vocês já pensassem nisso. Quando eu falo objeto direto, sem preposição, objeto indireto com preposição, como que a gente vai saber o que é preposição? Preposição é aquele elemento invariável. Quando eu falo dei o presente a Pedro, veja que Pedro é uma palavra masculina, o a continua a. Se ele não variou de acordo com Pedro, se ele não flexionou junto com Pedro, se ele ficou invariável, ele é preposição. Vou dizer para vocês que eu tenho dois termos ligados ao verbo amar, que é o núcleo. Um é o complemento verbal, é o necessário, é exigido pelo verbo. O outro é a adjunta adverbial. Vale lembrar que eu posso tirar esse sempre e dizer a mulher amava o ponto final. Quem ama, ama alguém. A ação de amar necessita de alguém a ser amado para que tenha sua significação completa. Dessa forma, o verbo sendo núcleo, tenho dois termos ligados a ele, um vai ser considerado necessário, o outro vai ser considerado acessório, mas eu não preciso que vocês decorem, eu preciso que vocês entendam que nessa estrutura eu tenho um complemento verbal objeto direto e eu tenho uma adjunta adverbial que se liga ao verbo exprimindo circunstância de frequência ou de tempo, tanto faz. Nós temos aí uma outra informação que eu trabalhei com vocês, que eu disse aqui há uns minutinhos, que o, a, os e as eram sempre objeto direto. Lhe e lhe sempre objetos indiretos. E os outros, me, te, se, nos, vos, não é assim? Eles podem ser tanto diretos quanto indiretos, depende da regência do verbo. Então vamos lá. Ele te ama. Ama é o verbo. Vamos dividir essa frase. Professora, por que você dividiu essa frase antes do ti? Porque o ti está ligado a ama. Quem ama, ama alguém. Fato é verdade que esse ti completa o sentido do verbo. Agora eu vou falar que ele é um objeto direto. Como que eu sei disso? Tira o ti e coloca um substantivo no lugar. Ele ama o Pedro, ele ama o Paulo, ele ama o Marcelo, não apareceu preposição. Então, esse verbo não existe um complemento regido, precedido de preposição. Portanto, ele é um objeto direto. Já na frase de baixo, obedece ao verbo. Vou dividir a frase. Ele te obedece. Ora, quem obedece, obedece a alguém. Professora, mas eu falo, eu obedeço o papai, eu obedeço o vovô. Sim, mas isso é considerado norma coloquial. O verbo obedecer, ele pede um elemento regido de preposição. Nesse caso, esse te será considerado um objeto indireto. Vejam que o pronome é o mesmo, mas que em cima ele é classificado, ele é indicado como objeto direto e lá embaixo como objeto indireto. Depende necessariamente daquilo que o verbo exige. Se for um complemento sem preposição, ele será considerado um complemento sem preposição, objeto direto. Se o verbo exige um complemento com preposição, ele será um objeto indireto. Quer ver? Ele te deu o presente. O presente é direto, te é indireto. Ele te convidou, objeto direto. Isso nós vamos mexer na regência, tá certo? Mas vamos só aproveitar. Se eu tirasse esse te e colocasse ele lhe ama, errado dentro da gramática. Porque o lhe é objeto indireto, o ama pede objeto direto, deveria ser ele o ama. Aqui embaixo, se eu colocasse ele lhe obedece, tá certo? Certíssimo, já que o lhe, dentro da norma, é objeto indireto. Resumindo, o, a, os e as, quando complementos, sempre objetos diretos. Lhe e lhes, quando complementos, sempre objetos indiretos. Os outros podem ser diretos ou indiretos, depende da frase, depende da estrutura.